Olá, eu sou Noé do Mindset Libertação. É um prazer ter você por aqui nesse encontro com a sua saúde mental. E eu quero conversar com você o passo a passo, 7 passos que se você seguir um a um, você vai conquistar, recuperar, ter a sua saúde mental. Você vai ter bem-estar emocional para ter um dia a dia de qualidade, para você se curar de depressão, ansiedade crônica, síndrome do pânico, transtorno obsessivo, tristeza patológica, medos, hiperatividade mental, enfim, aquilo que está impedindo de você de ter qualidade de vida, que é fundamental para você ir atrás da busca dos seus objetivos pessoais. Então fique comigo e ao final você receberá um bônus, que é exatamente o livro digital intitulado Guia com 7 Passos para a Sua Saúde Mental, em que exatamente eu vou esmiuçar as questões que vou tratar nesse encontro com você. Fique até o final e você vai receber esse bônus de presente. A saúde é definida como bem-estar físico, mental e social. Por milhares de anos, o ser humano via a saúde apenas como o bem-estar físico. E por milênios ficou para as pessoas que saúde exatamente é a questão física. De um tempo para cá é que as pessoas passaram a considerar os aspectos sociais e a questão emocional na saúde. E para muitas pessoas a doença física é resultado, inclusive, de doenças emocionais, de crenças negativas, de mal-estar emocional, ou seja, do que se chama de somatização, que é exatamente o impacto das emoções no corpo. Agora, se para ter saúde física nós precisamos ter uso abundante de água, ter alimentação saudável, praticar exercícios físicos, o que fazer para ter saúde mental? Certamente vamos precisar ter hábitos mentais saudáveis, certamente vamos precisar praticar exercícios mentais. É exatamente hábitos mentais saudáveis com exercícios, isso somar é que vai nos levar à saúde mental. E nesse encontro eu quero compartilhar com você o que eu fiz, o passo a passo, porque eu venho de um histórico de depressão, ansiedade, síndrome do pânico, transtorno obsessivo. O que é que eu fiz, o meu passo a passo para sair dessa situação, inclusive me libertando dos remédios controlados. Eu tenho bem claro o que eu fiz, o que eu precisei aprender, o que eu tive de mudar na minha maneira de enxergar a vida, para que eu pudesse estar hoje conversando com você. E é o que eu quero compartilhar nesse encontro. Já definindo basicamente o seguinte: a saúde mental é resultado de um jeito de olharmos a vida de forma a respeitar quem a gente é, o que a gente quer, ou seja, que vida nós queremos viver, e de enxergar a realidade, a vida maior, como ela é. Enxergar e aceitar. Quando conseguimos fazer isso, a doença mental cessa e vem no lugar dela a saúde, que é essencial para a gente poder viver o nosso dia a dia. E a primeira dica que eu dou para você é que você precisa colocar na sua vida impulsos. Impulsos que levem você, que vão garantindo a continuidade da sua busca de saúde mental. Ou seja, leituras, consumos de áudio, de uma série de conteúdos que você perceba que te façam bem, porque nem todos os conteúdos, mesmo tratando desse tema, fazem bem pra gente, mas você precisa identificar aqueles que fazem e começar a consumir isso, vai te gerar os primeiros impulsos para você caminhar na direção da saúde. E eu espero que em breve você possa recuperar, ter a sua saúde mental de volta, por sua saúde mental. As pessoas repetem, e com razão, que nós só damos valor para a saúde quando nós a perdemos. E isso vale também para a saúde mental. Sem saúde física ou mental, nós perdemos a graça com a vida. Perdemos a força necessária para criar, para fazer, para trabalhar, para buscar os nossos sonhos. Perdemos a perspectiva futura e perdemos a nossa capacidade de sonhar. Quando estamos com saúde, não. Ficamos otimistas no sentido de que acreditamos que faremos, sonhos pulsam dentro de nós e nós vamos para a vida. Agora, geralmente quando temos o contratempo de uma doença física, uma gripe, uma crise alérgica, nós administramos algum remédio e aquilo passa. Quando estamos ali acamados, parece que aquilo é eterno, não vai mais nos largar, mas depois tomamos um antialérgico, ou quando a própria gripe, o próprio corpo se encarrega de eliminar aquela doença, nós voltamos a ter saúde e vamos para a vida. Com a saúde mental não é assim. E por quê? Exatamente porque ela é resultado de um processo de anos em que você, por
alimentar algumas crenças de autossabotagem, de autopunição, uma visão negativa da vida, por viver se contrariando, se sacrificando pelas pessoas e se abandonando, por uma série de razões, você entrou num processo em que um trauma pelo qual você passou, um estresse ou um cansaço, apenas trouxe à tona um processo que você já estava vivendo. E essa é a razão porque uma doença mental não é curada como se cura um resfriado ou uma crise antialérgica. Ela vai exigir que você exatamente faça o caminho de volta. Imagine que você está viajando, pegou um caminho errado e você, para chegar onde você queria chegar, vai ter que voltar um trecho para retomar a rota. É assim com a questão da saúde mental. Você já está há anos se autopunindo, com uma visão negativa, agindo contra você, se abandonando, não vivendo a vida que você quer viver por alimentar algumas crenças. E aí você fica doente, exatamente porque você estava num processo de autodestruição. E agora é o momento de fazer o caminho de volta para ter o bem-estar e retomar o seu caminho. Então o trabalho a ser feito dentro de você, ele é um trabalho intenso que você precisa ter paciência, aceitação e desejo de fazer. Com relação ao desejo, obviamente, quando a gente está mal, ele não é automático. Por isso que eu disse para você criar alguns impulsos para ir conservando em você a vontade de buscar continuar a saúde mental. Senão, você vai fazer como a maioria das pessoas fazem. Ficam nos remédios controlados, vão tocando seu dia a dia burocraticamente. Eu espero que você não aceite isso para sua vida. Que você aceite fazer esse trabalho interior para que você possa recuperar a sua saúde mental e voltar a viver a trajetória da vida que realmente vai te gratificar, vai deixar você feliz. E uma das coisas que as pessoas ignoram sobre a doença mental é que ela não vem por causa daquele trauma que você passou, por causa daquela situação de estresse que você passou, por causa daquelas cobranças no trabalho que te deixaram doente. Na realidade, aquilo desagou o problema, mas você já vinha há anos num processo doentio. Por isso que muita gente interpreta errado. Por que eu fui fazer aquilo? De repente, quando ela está passando por uma sensação de culpa por ter feito alguma coisa. Por que eu não fiz diferente? Porque ela começa a achar que é aquilo que ela fez é que deixou ela doente. Na verdade, não. A situação de estresse, a situação de crise ali que você passou desagou. Você já vinha num processo. Se não fosse aquilo, seria uma outra situação. Eu digo isso porque lá no meu fundo do poço, diante de toda a minha doença mental, eu tinha essa visão. A visão de que a gente fica doente por causa de uma situação que a gente viveu. E na verdade não, ela só desagou. Já havia um processo que te levaria a isso com aquela situação ou com outra. Um exemplo básico, quem vive em ambientes familiar ou social bastante rigoroso moralmente, vive por anos um processo de defender a culpa como um valor, como uma crença. Ou seja, quem acredita que com culpa a pessoa fica um ser humano mais perfeito, melhor, evolui, então ela acredita na culpa como um valor. Isso vai ficar na cabeça dela por anos, alimentando as suas ações. Aí um dia, quando ela achar que fez uma coisa e não deveria ter feito, quando ela achar que errou, todo esse seu castelo vai desmoronar, porque ela se desenvolveu para acreditar que culpa é algo bom, o que é absolutamente uma bobagem, um absurdo. Culpa não é algo bom. Com culpa você não faz nada, sua vida para, não melhora nada. Mas essa crença de que culpa é boa em um processo é que um dia deságua por alguma situação que a estressa e é onde vem, por exemplo, a depressão. O que é depressão? A depressão exatamente é culpa. É você entrar num processo de autopunição, de colocar você para baixo, depressão, para baixo, a cabeça pesa, porque você acha que não conseguiu cumprir algum valor de um grupo do qual você faça parte, alguma coisa que alguém queria que você fizesse, e por não conseguir cumprir, você cria uma forma de se punir, exatamente porque por anos você achou que se punir é bom, que faria você crescer mais como pessoa. E aqui eu, de maneira rápida, diria como se cura a depressão. Primeiro, parando de usar a palavra depressão, usando a palavra culpa. E o que você tem que curar é culpa. E como se cura a culpa? Em outro momento eu vou dizer, mais rapidamente, você cura a culpa eliminando obrigações e cultivando a aceitação. Ao colocar isso na sua cabeça, de forma que isso vire uma crença, existem exercícios mentais para isso. Ao colocar isso na sua cabeça e isso virando uma crença, fazendo parte de você de verdade, a depressão simplesmente desaparece. Porque a depressão só existe em quem acredita no valor da culpa. Se você troca a culpa por rejeição de obrigação e por aceitação, se isso
faz parte de você, a depressão simplesmente vai embora e você fica curado dela. E isso vale para as outras doenças mentais, ansiedade, síndrome do pânico e toque. Agora, o meu ponto é que se você passou anos para que só então ficasse doente, precisa ter um pouquinho de paciência quando iniciar um tratamento de reformulação de crenças, de administração de exercícios mentais, para que você possa fazer o caminho de volta da estrada. Então você estava na estrada, pegou um caminho errado, vai ter que ter um pouquinho de paciência para voltar essa parte errada que você pegou para voltar na direção que você estava indo. E nesse caso, a direção de você, na direção da sua vida, no seu encontro com você. O que eu quero dizer é que a depressão, que é culpa, ansiedade, que é autocobrança, síndrome do pânico, que é autocobrança somado com autoinfantilização, transtorno obsessivo, que é crença em controle. Tudo isso tem cura exatamente porque só foi desenvolvido exatamente porque você alimentou crenças num processo de anos de alguns valores que seriam bons para a sua vida. E diante de uma crise emocional, de um momento de estresse, isso é desaguado. Então a cura exige essa paciência para você reformular essa crença e colocar no lugar crenças saudáveis que respeitem quem você é e a vida que você quer viver. Fazendo isso, essas doenças cessam e você, inclusive, não mais precisará tomar remédios controlados. Quem sou eu? Eu sou algum especialista nesses assuntos? O que eu devo dizer é que eu passei há muitos anos atrás, eu tive depressão, síndrome do pânico, ansiedade crônica, transtorno obsessivo. Isso foi uma fase muito difícil da minha vida. As coisas paralisaram na minha vida em termos de 4 ou 5 anos, não me lembro ao certo. E foi muito doloroso para mim. Hoje eu nem consigo me recordar no sofrimento o que é bom, mas eu sei que foi uma coisa muito grave. E hoje, olhando para trás, eu sei exatamente todo o processo que eu fiz para cair naquilo. Tão importante quanto isso, eu sei exatamente o que eu fiz para sair daquilo. E é isso que eu quero compartilhar com você nesse encontro hoje. O que eu quero compartilhar é que essas doenças mentais que eu citei e pelas quais eu passei, elas não são uma coisa que você está destinado a ter. Elas são resultado de um jeito que você viveu a vida, um jeito que você pensou e que só tinha como dar nisso. E existe um caminho de volta que passa por você voltar a enxergar a vida de um outro jeito, um jeito que respeite você e o que você quer da sua vida. E é isso que eu estou propondo aqui. E eu quero então passar agora aos passos que você precisa fazer para sair dessa situação e conseguir a sua saúde mental de volta. Vamos lá?